Amém, irmãos e irmãs, bom dia, Jesus é nosso Senhor. Hoje nós estamos concluindo o alimento diário, a verdade absoluta, e o tema de hoje é cuidar da boca e do coração. A leitura proposta para hoje é Efésios, capítulo 4, verso 29, que diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Senhor Jesus, nós vimos que cada membro do corpo foi colocado no corpo com uma função de acordo com a vontade de Deus. Então nós não podemos desprezar nenhum irmão, nenhuma função de nenhum irmão. Todo membro tem uma função especial, definida por Deus, e ela é necessária para a edificação da igreja. Então nós devemos edificar a igreja, exercitando os nossos dons, aquilo que Deus colocou em nós, e ajudando os irmãos a crescer em vida, também exercitando os dons deles. Não criticando, não criando condições desconfortáveis para nenhum dos irmãos. E um dos pontos que faz parte da leitura, voltando um pouco, no verso 28, mostra um viver elevado que foi trazido através da vida de Deus. Porque antes nós vivíamos de acordo com o curso do mundo, fazendo coisas que muitas vezes a gente nem imaginava que era errado, mas desagradavam a Deus, que era o nosso viver fora do Espírito. Viver na carne desagrada a Deus. Nós precisamos viver e andar no Espírito. Então no verso 28 fala assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Há uma pergunta às vezes no nosso coração: por que as pessoas roubam? Ou ela rouba porque ela é preguiçosa, ou porque ela é mesquinha, ou é porque ela é invejosa. Não importa qual é a razão. Esse é um resultado de viver longe do Senhor. Nós precisamos andar na presença do Senhor. Todos nós precisamos trabalhar, cumprir com nossas obrigações familiares, sociais e também na vida da igreja. Mas nós não devemos se preocupar em acumular riquezas aqui na terra, mas fazer aquilo que é necessário de acordo com aquilo que Deus nos deu. Então, fala aqui no verso 28, fala assim, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, existem muitas necessidades, irmãos passando necessidades, a obra passando necessidade, que o Senhor ganhe no nosso coração e que todos nós sejamos focados em cumprir o plano de Deus na nossa vida, deixando a palavra nos amadurecer, nos levar a servir em espírito e em realidade, para que nós possamos realmente cooperar com aqueles que estão precisando. E olha só no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esse ponto ele é muito importante para nós. Palavra torpe quer dizer podre, inútil, desnecessário. Muitas vezes nós não percebemos no nosso dia a dia, nós nos envolvemos em falatórios inúteis sobre diversos temas. O tema da atualidade ainda é política. Não edifica, não perde tempo. Vamos focar naquilo que edifica, naquilo que é celestial. Não vamos ficar falando coisas inúteis, falar de jogos, festas, eventos. Não vai trazer a presença do Senhor para ninguém esses assuntos. Então, que a nossa boca ela seja santa, pura, para falar aquilo que edifica, aquilo que é agradável a Deus. E ainda continua, E se unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos sermos aperfeiçoados para que o nosso falar seja Cristo o tempo todo, um falar que leva as pessoas à presença de Deus, que leva as pessoas a conhecer esse amor e a serem salvas pelo amor que Deus deu para cada um de nós. Então, nosso falar deve ser falar Cristo para as pessoas, E aí, continuando ali no verso 30, E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, eu mencionei agora há pouco, vou repetir. Quando nós voltamos a nossa mente para as coisas carnais, terrenais, nós desagradamos a Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas quando nós nos voltamos a nossa mente para as coisas espirituais, para viver e andar por fé, onde a fé opera em nós todos os planos de Deus, aí nós estamos agradando a Deus, cumprindo com a vontade dele, Então, ainda continua aqui um viver elevado, longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia,
e bem assim toda malícia. Nós não vamos entrar em cada um dos pontos aqui, mas eu quero entrar principalmente na amargura aqui, que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós vemos um semblante triste, amargurado, sofredor, sem esperança. E nós precisamos, por causa da vida de Deus que habita no nosso coração, estar cheio de alegria, cheio de vida, para dispensar isso para as pessoas. O Senhor deu todos os meios, todos os caminhos para que nós possamos cumprir com isso. E para completar, antes ser de uns para os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é outro ponto extremamente importante que eu queria deixar um breve comentário aqui. Nós, muitas vezes, quando nós perdoamos, nós guardamos a mágoa em algum lugar para usar ela no momento adequado, numa discussão, o famoso termo jogar na cara, né? Nós precisamos ser como Deus. Deus não olha mais para os nossos pecados, para os nossos erros. Ele já desconsiderou tudo aquilo que ficou para trás e agora Ele nos leva adiante para a vitória, para a vida eterna, para estarmos na presença dEle. Espero que essa palavra traga luz e discernimento para todos nós e que nós possamos realmente ter um falar adequado, um viver de perdão, um viver de andar no Espírito, expressando o nosso Senhor maravilhoso, Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Amém.